No coração do recôncavo baiano, onde o sol castigava a terra e o suor regava os canaviais, uma história de amor e desafio se desenrolou, tão proibida quanto inesquecível. Era 1873, e nas sombras da opulenta Casa Grande, uma jovem escravizada ousou sonhar com um futuro que desafiava as correntes de seu destino. Seu nome era Elara, e em seu ventre, um segredo crescia, capaz de abalar os alicerces de uma sociedade inteira. Este não é apenas um conto sobre a escravidão, mas sobre a força indomável do espírito humano, a coragem de amar onde o ódio imperava, e a luta por uma liberdade que parecia impossível. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que desvenda os bastidores de um Brasil esquecido, onde cada escolha era um ato de rebeldia e cada vida, um testemunho de resiliência. Fique conosco até o final, pois a verdade por trás do segredo de Elara é mais surpreendente do que você pode imaginar. Recôncavo Baiano. Março de 1873. Na escuridão de uma madrugada sufocante, uma mulher negra caminha pelos corredores da Casa Grande do Engenho Esperança. Seus passos silenciosos contrastam com o peso do segredo que carrega. Dentro de seu ventre cresce uma vida que poderá destruir famílias inteiras ou reescrever os códigos de uma sociedade construída sobre sangue e cana-de-açúcar. Esta é a história de Elara, a escravizada que desafiou todas as regras de seu tempo. O Engenho Esperança se estendia por centenas de hectares nas terras férteis do recôncavo. Seus canaviais ondulavam sob o sol escaldante, cultivados por mais de 200 escravizados que viviam em condições brutais. A moenda funcionava dia e noite durante a safra, enchendo o ar com o cheiro pesado do melaço e os gritos dos feitores. Coronel Horácio Valente comandava tudo com mão de ferro. Aos 52 anos, era temido e respeitado em toda a região. Casado havia 30 anos com Dona Beatriz, uma mulher pálida e silenciosa que lhe dera 4 filhos. O coronel mantinha a reputação de homem íntegro perante a sociedade, mas os muros da Casa Grande escondiam verdades que contradiziam essa imagem. Elara tinha 23 anos quando tudo começou. Nascida no próprio engenho, filha de Zolá e neta de africanos da Costa da Mina, ela cresceu servindo na Casa Grande. Sua beleza chamava atenção, mas era sua inteligência que a diferenciava. Aprenderá sozinha a ler, observando as lições dos filhos do coronel, decorando letras e palavras que via nos jornais e livros deixados sobre as mesas. O inverno de 1872 trouxera chuvas intensas que alagaram os canaviais. Dona Beatriz adoeceu gravemente, confinada ao leito com febres que os médicos não conseguiam controlar. Foi nesse período que o coronel começou a notar Elara com outros olhos. Ela cuidava da casa com eficiência silenciosa, antecipava necessidades, mantinha tudo em ordem, mesmo no caos da doença que assolava a família. Uma noite de agosto, quando a lua cheia iluminava os canaviais como prata derretida, o coronel mandou chamá-la aos seus aposentos. Elara sabia o que aquilo significava. Conhecia as histórias sussurradas nas senzalas. Sabia que resistir era impossível, que seu corpo não lhe pertencia. Entrou no quarto com o coração aos saltos, mas a cabeça erguida, os olhos fixos em algum ponto distante da parede. Nos meses seguintes, os encontros se tornaram frequentes. O coronel desenvolvia algo além de desejo, algo que ele mesmo não compreendia completamente. Elara ouvia suas confidências sobre os negócios, sobre as dificuldades com os filhos, sobre o vazio de seu casamento. Ela jamais respondia mais que o necessário, mas sua presença se tornou indispensável. Em dezembro, Elara percebeu os primeiros sinais. Seu corpo mudava e ela sabia que carregar o filho de um senhor branco era uma sentença que podia levar para qualquer lugar, da liberdade à morte. Esperou até ter certeza absoluta antes de contar ao coronel, escolhendo uma tarde em que Dona Beatriz visitava parentes em Salvador. A reação dele foi inesperada. Ao invés de fúria ou negação, o coronel ficou em silêncio por longos minutos, olhando pela janela para os canaviais. Depois pronunciou palavras que Elara jamais imaginou ouvir. Reconheceria a criança, mas havia condições. Ela precisaria se manter afastada, discreta, e quando chegasse a hora, seria mandada para uma casa na vila, longe dos olhos curiosos. Elara aceitou, mas no fundo de seu coração, uma chama começava a crescer. Pela primeira vez na vida, ela vislumbrava a possibilidade de algo mais. Seu filho seria reconhecido, teria sobrenome, direitos. E se ela pudesse conquistar mais, se conseguisse transformar essa gravidez não apenas em liberdade,
mas em poder verdadeiro, os escravizados do engenho já sussurravam. Olá, sua mãe, implorava que fosse cautelosa, mas Elara sentia que o destino lhe oferecia uma única oportunidade de reescrever sua história. Março de 1873, chegou quente e tenso. Os canaviais estavam prontos para a colheita e dentro da casa grande, um segredo crescia junto com a vida no ventre de uma mulher que se recusava a ser apenas mais uma vítima silenciosa de seu tempo. A notícia da gravidez de Elara ecoava pelos cantos escuros da senzala como um trovão distante. Cada olhar carregava uma mistura de medo, inveja e esperança. Afinal, um filho do Senhor nascendo de ventre escravo podia significar muitas coisas e nenhuma delas era simples. Abril de 1873 trouxe o início da safra e com ela o trabalho brutal nos canaviais. Elara foi discretamente afastada das tarefas mais pesadas, um privilégio que não passou despercebido. Ramiro, o feitor mulato, que gozava da confiança do coronel, observava tudo com atenção aguçada. Ele próprio era filho de senhor com escrava, mas jamais fora reconhecido, vivendo numa posição intermediária que o tornava cruel com os de baixo e servil com os de cima. Dona Beatriz, ainda debilitada de sua longa enfermidade, começou a notar as mudanças sutis na rotina da casa. Elara já não servia as refeições, era substituída por outras escravas mais jovens. Perguntou ao marido sobre isso numa tarde, enquanto tomava um café na varanda. O coronel desconversou, alegando que a moça estava sendo treinada para outras funções. Beatriz não insistiu, mas seus olhos pálidos brilharam com uma desconfiança que ela guardaria por enquanto. O verdadeiro perigo, no entanto, vinha de outro lugar. Augusto Valente, o filho mais velho do coronel, tinha 28 anos e aguardava ansiosamente herdar o comando do engenho. Sua relação com o pai era tensa, marcada por discordâncias sobre como administrar os negócios. Augusto era mais violento. Acreditava que os escravizados precisavam de punições mais severas para manter a produtividade. Foi ele quem primeiro descobriu a verdade. Uma conversa ouvida por acaso entre criadas revelou o estado de Elara. Augusto procurou o pai numa manhã, invadindo seu escritório sem pedir licença. A discussão que se seguiu foi acalorada. O coronel manteve-se firme, afirmando sua decisão de reconhecer a criança. Augusto saiu batendo a porta, prometendo que aquilo não ficaria assim. Elara, enquanto isso, continuava sua preparação silenciosa. Nas noites, quando todos dormiam, ela praticava sua leitura à luz de uma vela roubada. Decorava nomes de fazendeiros vizinhos, entendia as conversas sobre política e economia que ouvia através das paredes. Sabia que conhecimento era poder e se seu filho teria um futuro diferente, ela precisaria estar preparada para protegê-lo. Sua mãe, Olá, visitava sempre que podia, trazendo chás de ervas para fortalecer o corpo. As conversas entre elas eram carregadas de tensão. Zolá temia o que viria. Conhecia histórias de escravas assassinadas por senhoras ciumentas, de crianças mestiças que desapareciam misteriosamente. Implorava a filha que não alimentasse esperanças além da liberdade, mas Elara tinha planos que iam além. Ela observara como o coronel dependia dela, como sua presença o acalmava, como ele buscava seus conselhos silenciosos através de olhares e gestos. Percebia que o casamento dele com Dona Beatriz era apenas fachada social, vazio de qualquer conexão verdadeira. E se ela pudesse ocupar não apenas seu leito, mas também seu coração e sua mente? Maio chegou com notícias perturbadoras. A abolição da escravatura era debatida com intensidade crescente em todo o império. O ventre livre já libertava os nascidos após 1871, mas a resistência dos senhores de engenho era feroz. O coronel participava de reuniões com outros fazendeiros, todos discutindo estratégias para manter sua força de trabalho. Essas conversas chegavam aos ouvidos de Elara, que arquivava cada informação. Ramiro começou a criar problemas. Ciumento do tratamento especial dado a Elara, passou a espalhar rumores entre os escravizados, sugerindo que ela traíra os seus por-favores do senhor. A tensão na senzala crescia. Alguns a viam como traidora, outros como esperança de que talvez houvesse caminhos além da submissão total. Uma noite, Augusto, embriagado, confrontou Elara nos corredores da casa grande, agarrou seu braço com força, sussurrou ameaças sobre o que faria quando o pai morresse, sobre como nenhum filho de escrava herdaria nada do que era dele por direito. Elara não demonstrou medo,
Apenas olhou nos olhos dele com uma calma que o desconcertou. Ela sabia que precisava de aliados e rápido. Foi então que começou a cultivar amizades estratégicas. A cozinheira mais velha, que conhecia todos os segredos da família há décadas. O capataz responsável pelos registros de produção, que também era mulato e entendia as complexidades de viver entre dois mundos, até mesmo algumas das mucamas que serviam Dona Beatriz, oferecendo pequenos favores em troca de informações. O coronel, percebendo as tensões crescentes, tomou uma decisão radical. Anunciou que Elara seria alforriada antes do nascimento da criança. O documento seria preparado, testemunhado e registrado em cartório. A notícia explodiu como bomba na Casa Grande e nas senzalas. Augusto ficou lívido de raiva. Dona Beatriz, finalmente confrontada com a realidade que fingia não ver, recolheu-se aos seus aposentos em silêncio mortal. Mas Elara sabia que a liberdade no papel era apenas o primeiro passo. Em junho de 1873, com sua barriga já evidente sobre os vestidos largos, ela começou a próxima fase de seu plano. Se conseguisse liberdade, lutaria pela propriedade. Se conseguisse propriedade, lutaria pelo respeito. E se conseguisse respeito, transformaria a vergonha de sua condição na vingança mais doce possível, tornando-se insubstituível. Junho de 1873, amanheceu com calor úmido que grudava na pele. Elara, agora com 6 meses de gravidez, segurava nas mãos o documento de alforria assinado pelo coronel. O papel amarelado e dobrado representava mais do que liberdade. Era a primeira peça de um tabuleiro que ela estava aprendendo a jogar. A carta de alforria foi registrada no cartório da vila de São Félix. O tabelião, um homem gordo de suíças brancas, olhou desconfiado para a escrava grávida ao lado do coronel. Mas nada disse. Sabia que questionar as decisões de Horácio Valente poderia custar-lhe a clientela. 2 escrivães testemunharam o ato. Seus nomes registrados em tinta preta que secava lentamente sob o ventilador de teto. De volta ao engenho, a atmosfera era de tempestade prestes a estourar. Augusto não escondia mais sua revolta. Durante o jantar, recusou-se a sentar-se à mesa enquanto o pai mantivesse aquela situação. Os irmãos mais novos, Eduardo e Gustavo, permaneciam neutros, mais preocupados com suas próprias vidas em Salvador do que com os assuntos do engenho. A única filha mulher, Sofia, casada com um comerciante português, escrevia cartas à mãe expressando choque e vergonha. Dona Beatriz finalmente rompeu o silêncio. Numa tarde em que o coronel estava nos canaviais, mandou chamar Elara aos seus aposentos. O encontro entre as duas mulheres foi carregado de uma tensão que tornava o ar irrespirável. Beatriz, sentada em sua cadeira de balanço, olhou longamente para a barriga arredondada da antiga escrava. As palavras da senhora foram medidas, frias como gelo. Ela sabia o que acontecia sob seu teto. Sempre soubera. Durante décadas, fingira não ver as escapadas do marido, as mulheres que ele visitava, os filhos bastardos espalhados pelas fazendas vizinhas. Mas trazer uma dessas mulheres para dentro de sua própria casa, reconhecer publicamente um filho mestiço. Isso cruzava uma linha que não podia ser tolerada. Elara ouviu tudo em silêncio, as mãos cruzadas sobre o ventre. Quando Beatriz terminou, simplesmente respondeu que não pedirá para nascer escrava, não escolhera seu destino, mas agora que tinha uma chance de mudá-lo, lutaria com todas as forças. Beatriz ficou surpresa com a coragem daquela resposta, mas não demonstrou, apenas ordenou que ela saísse de sua presença. A situação piorou quando o padre da paróquia foi informado. Padre Matias, um português conservador que servia a região há 20 anos, procurou o coronel para uma conversa séria. O escândalo já se espalhava pela sociedade local. Famílias tradicionais cochichavam nas missas dominicais. A reputação do coronel, construída durante décadas, estava sendo manchada. O coronel, porém, manteve-se firme. Algo nele havia mudado desde que Elara entrará em sua vida. Talvez fosse a idade avançada, fazendo questionar o sentido de tudo que construíra. Talvez fosse genuína afeição pela mulher que carregava seu filho. Ou talvez fosse simplesmente a teimosia de um homem acostumado a ter sua vontade obedecida sem questionamentos. Julho trouxe complicações inesperadas. Um grupo de fazendeiros vizinhos organizou uma reunião para discutir o caso.
Temiam que o exemplo do coronel inspirasse outras escravas a buscarem alforria através de gravidez de senhores. O sistema já estava ameaçado pelas leis abolicionistas, não podiam permitir que fosse corroído também por dentro. Durante essa reunião tensa na casa do coronel Tavares, argumentos foram lançados como facas. Alegaram que Elara poderia ter seduzido o coronel deliberadamente, que escravas eram astutas e usavam seus corpos para manipular senhores enfraquecidos. O coronel defendeu-se, mas percebeu que estava perdendo aliados políticos importantes. Elara, escondida nos fundos da Casa Grande durante a reunião, ouviu tudo através de uma janela entreaberta. Compreendeu então a dimensão real do que enfrentava. Não era apenas a família do coronel seu inimigo, mas toda uma sociedade construída sobre hierarquias que ela ousava desafiar. Foi nesse momento que ela tomou uma decisão crucial. Procurou discretamente o advogado que cuidava dos assuntos legais do engenho, Dr. Elias Montenegro, um homem de ideias progressistas que simpatizava com a causa abolicionista. Ofereceu-lhe informações valiosas sobre documentos falsificados que alguns fazendeiros usavam para manter escravos libertos pela lei do ventre livre em troca de sua orientação legal. Dr. Elias ficou impressionado com a inteligência de Elara. Concordou em orientá-la, ensinando-lhe sobre leis de herança, reconhecimento de paternidade e direitos de propriedade. Essas conversas secretas realizadas na casa dele na vila equiparam Elara com conhecimento que poucas pessoas de sua condição possuíam. Agosto chegou abafado. Elara agora vivia numa pequena casa nos fundos da propriedade, afastada tanto da senzala quanto da Casa Grande. Era uma espécie de limbo social, nem escrava, nem livre verdadeiramente, nem branca, nem completamente negra aos olhos daquela sociedade. Mas ela usou esse isolamento a seu favor, planejando cada movimento seguinte com cuidado cirúrgico. O coronel visitava-a frequentemente, trazendo presentes e preocupação. Ela percebia que ele estava genuinamente ansioso pelo filho que viria. Usou essa ansiedade para plantar sementes sobre o futuro. Falava sobre educação, sobre como a criança precisaria de mais do que apenas reconhecimento legal, precisaria de recursos reais para sobreviver numa sociedade hostil. Ramiro, o feitor, tentou sabotar os esforços de Elara, espalhando que ela praticava macumba para enfeitiçar o coronel. A acusação era perigosa, mas Elara neutralizou habilmente com a ajuda do padre Matias, a quem começara a frequentar nas missas, demonstrando devoção católica impecável. Setembro de 1873 trouxe sinais de que o parto se aproximava. Elara sentiu as primeiras contrações numa tarde de tempestade, quando o céu escureceu prematuramente e trovões sacudiam as paredes. Mas antes do nascimento, ela ainda tinha uma última cartada a jogar, uma que mudaria completamente o jogo de poder que se desenrolava ao seu redor. Setembro caminhava para seu fim quando as dores começaram de verdade. Elara, sozinha na pequena casa que agora chamava de sua, sentiu a primeira contração violenta rasgar seu corpo como fogo. Mandou recado ao coronel, que imediatamente ordenou que a parteira mais experiente da região fosse chamada Parteira Celeste. Era uma mulher negra livre, de cabelos completamente brancos e mãos que haviam trazido centenas de crianças ao mundo. Chegou ao anoitecer, carregando sua bolsa de couro com ervas, tesouras e panos limpos. Examinou Elara com olhos experientes e declarou que o parto seria longo, mas que mãe e filho sobreviveriam. O coronel instalou-se na varanda da Casa Grande, fumando charutos enquanto o tempo passava lentamente. Augusto observava de longe, sua raiva misturada com curiosidade mórbida. Dona Beatriz trancou-se em seus aposentos, recusando-se a reconhecer o que acontecia naquela noite. As horas se arrastaram. Elara suportou a dor com uma determinação férrea, recusando-se a gritar mais do que o necessário. Cada contração era uma batalha que ela vencia através de pura força de vontade. Zola, sua mãe, estava ao seu lado, segurando sua mão e cantando baixinho canções africanas que aprenderá com sua própria mãe. Foi já passada a meia-noite quando o bebê finalmente nasceu. Um menino. Seus primeiros gritos encheram o ar úmido da noite, anunciando ao mundo sua chegada. Parteira Celeste trabalhou rapidamente, cortando o cordão, limpando a criança, verificando se estava saudável. O menino era forte, de pele clara amendoada, cabelos escuros e ondulados, olhos que prometiam ser iguais aos do pai. O coronel entrou na casa assim que foi avisado. Pegou o filho nos braços com uma ternura que surpreendeu a todos presentes. Naquele momento,
Qualquer observador atento poderia ver que algo profundo havia mudado naquele homem. Não era apenas orgulho paternal. Era o reconhecimento de que aquela criança representava algo mais do que a continuação de sua linhagem. Elara, exausta, mas alerta, observou a cena com atenção. Viu como o coronel olhava para o filho, a proteção instintiva que emanava dele. Soube então que tinha muito mais poder do que imaginara. Não era apenas a amante que dera um filho ao senhor, era a mãe de um herdeiro que o pai já amava. O nome foi decidido rapidamente, Luan Valente. O sobrenome completo do coronel, sem diminuições ou adaptações. A certidão seria feita no cartório da vila com reconhecimento formal de paternidade. O escândalo estava oficialmente consumado. Nos dias seguintes, enquanto Elara recuperava-se do parto, notícias da chegada de Luan espalharam-se por toda a região como fogo em canavial seco. As reações variavam de choque escandalizado a admiração discreta. Algumas mulheres brancas cochichavam que o coronel enlouquecera. Alguns homens invejavam sua coragem de desafiar convenções. Os escravizados viam naquele bebê mestiço um símbolo ambíguo. Metade esperança, metade traição. Augusto fez uma última tentativa de reverter a situação. Procurou um advogado em Salvador, questionando a legalidade do reconhecimento de um filho com mãe ex-escrava. O advogado, porém, foi claro: desde que a mãe estivesse livre no momento do reconhecimento, não havia impedimento legal. A lei era omissa quanto à origem social, focava apenas no status jurídico atual. Foi nesse contexto que Elara executou seu movimento mais ousado. 2 semanas após o parto, ainda fraca, mas determinada, pediu uma audiência privada com o coronel. Naquela conversa, ela não suplicou nem choramingou. Apresentou um plano detalhado, fruto de meses de observação e aprendizado. Propôs que Luan fosse educado como os filhos legítimos do coronel, que recebesse a mesma instrução, as mesmas oportunidades. Em troca, ela mesma se encarregaria de administrar uma parte menor do engenho, talvez uma das propriedades secundárias que o coronel mantinha, mas negligenciava. Argumentou que tinha demonstrado capacidade, inteligência e dedicação. O coronel ficou em silêncio por longos minutos. Depois, surpreendentemente, concordou, não com tudo, mas com uma versão modificada. Luan seria educado, mas inicialmente em casa, por tutores particulares. Elara receberia uma pequena casa na vila com renda mensal suficiente para viver com dignidade. Era muito mais do que qualquer ex-escrava poderia sonhar, mas ainda longe do que ela almejava. Outubro de 1873 marcou uma virada definitiva. A certidão de nascimento foi registrada. Luan oficialmente era valente. Elara mudou-se para uma casa modesta, mas digna na vila de São Félix, levando consigo sua mãe Zolá e o bebê. A casa tinha 3 quartos, cozinha espaçosa, um pequeno jardim nos fundos. Pela primeira vez em sua vida, Elara tinha um lar que era verdadeiramente seu. Tinha liberdade para entrar e sair, dinheiro próprio, um filho com futuro garantido. Mas olhando pelas janelas de sua nova casa para as ruas de pedra da vila, ela sabia que aquilo ainda não era suficiente. O verdadeiro desafio estava apenas começando. A sociedade de São Félix não sabia como tratá-la. Não era mais escrava, mas também não era aceita como igual pelas mulheres brancas livres. Existia num espaço intermediário desconfortável, observada com curiosidade e desprezo em medidas iguais. Quando saía às compras no mercado, conversas paravam, olhares a seguiam. Elara decidiu que a única forma de mudar isso era através de comportamento impecável. Vestia-se com modéstia, mas elegância, usando as roupas que o coronel lhe comprava. Frequentava a igreja religiosamente, sentando-se sempre nos bancos do fundo, mas demonstrando devoção católica impecável. Tratava a todos com respeito, independentemente de sua posição social. Novembro trouxe a primeira visita do coronel à casa na vila. Ele chegou numa tarde de sábado, discretamente, sem a pompa que normalmente o acompanhava. Passou horas com Luan, segurando o bebê, conversando com Elara sobre seu crescimento. Aquelas visitas tornaram-se regulares, sempre discretas, sempre carregadas de uma ternura que contrastava com a brutalidade do mundo que o cercava. Foi durante uma dessas visitas que Elara plantou a semente de sua próxima ambição.
Mencionou casualmente como seria bom se Luan pudesse crescer no engenho, conhecer suas raízes, aprender sobre a terra que um dia poderia herdar. O coronel hesitou, mas a ideia ficou plantada em sua mente, germinando lentamente. O ano de 1873 caminhava para seu fim com Elara, estabelecida numa posição que parecia impossível meses antes, mas ela sabia que em uma sociedade escravocrata em transformação, nada era permanente. Tudo o que conquistara poderia ser tirado num instante. Precisava consolidar seu poder, transformar sua influência temporária em algo mais duradouro. E para isso precisaria de algo que poucas pessoas esperariam, tornar-se não apenas tolerada, mas indispensável. O início de 1874 trouxe mudanças inesperadas para o recôncavo baiano. Uma seca prolongada ameaçava a safra de cana e com ela a fortuna de muitos fazendeiros. O coronel Horácio Valente enfrentava problemas que iam além do clima. Gestão ineficiente, gastos excessivos e a crescente tensão com seu filho Augusto tornavam a situação do Engenho Esperança cada vez mais delicada. Foi nesse contexto de crise que Elara percebeu sua próxima oportunidade. Durante as visitas regulares do coronel, ela ouvia atentamente seus desabafos sobre as dificuldades financeiras. Jamais oferecia conselhos diretamente, mas fazia perguntas que o levavam a refletir sobre soluções que ele mesmo não havia considerado. Numa tarde de fevereiro, quando o coronel visitava Luan, Elara mencionou discretamente que ouvirá no mercado sobre uma nova técnica de irrigação que fazendeiros de Pernambuco estavam implementando. Falou sobre a rotação de culturas que alguns engenhos menores adotavam para manter a produtividade. O coronel ficou surpreso com o conhecimento dela, perguntando como sabia dessas coisas. Elara revelou então que passava suas manhãs na pequena biblioteca pública da vila, lendo jornais agrícolas e livros sobre a administração rural. Também conversava com comerciantes que passavam pela região coletando informações sobre o que funcionava em outras áreas. O coronel observou-a com renovado interesse, vendo não apenas a mãe de seu filho, mas uma mente estratégica sendo desperdiçada. Março trouxe uma catástrofe. Uma praga atacou parte dos canaviais e o capataz principal ficou gravemente doente. Augusto assumiu temporariamente, mas sua administração brutal resultou em 13 escravos mortos por excesso de trabalho e outros 5 fugindo para o quilombo próximo. A produção caiu drasticamente. O coronel, desesperado, tomou uma decisão que chocaria ainda mais a sociedade local. Pediu a Elara que visitasse o engenho discretamente e desse sua opinião sobre a situação. Ela aceitou, mas impôs condições. Iria como consultora livre, não como antiga escrava, e suas recomendações deveriam ser consideradas seriamente. A visita aconteceu numa manhã cinzenta de abril. Elara chegou ao engenho, acompanhada do coronel, causando comoção imediata. Os escravizados a olhavam com expressões mistas de admiração e ressentimento. Ramiro, o feitor, ficou lívido de raiva ao vê-la inspecionar as instalações. Augusto, quando soube, saiu furioso, recusando-se a permanecer no mesmo local que aquela mulher. Elara passou o dia inteiro examinando tudo: a moenda, os canaviais, as senzalas, os registros de produção. Conversou com escravizados experientes, ouvindo suas sugestões sobre como melhorar o trabalho. Verificou as condições de armazenamento do açúcar, identificou pontos de desperdício. No final do dia, apresentou ao coronel um relatório detalhado, ditado para que um escrivão anotasse. Suas recomendações eram práticas e diretas: melhorar as condições de alimentação dos escravizados para aumentar a produtividade, implementar turnos mais eficientes na moenda, investir em manutenção preventiva dos equipamentos, expandir o cultivo de alimentos básicos para reduzir custos. O coronel ficou impressionado com a profundidade da análise. Mais que isso, percebeu que muitas das sugestões eram óbvias, mas ele estava cego demais para vê-las. Implementou várias das mudanças propostas e em 2 semanas a produção começou a melhorar visivelmente. A notícia de que o coronel estava consultando uma ex-escrava sobre negócios espalhou-se como pólvora. Os fazendeiros vizinhos vieram pessoalmente reclamar, alertando que aquilo era inaceitável, que ele estava dando péssimo exemplo, que a ordem social estava sendo ameaçada. O coronel, pela primeira vez em sua vida, mandou-os embora sem cortesias. Maio de 1874 marcou uma transformação definitiva. Dona Beatriz, que vinha se afastando cada vez mais da vida social, finalmente confrontou o marido numa discussão que toda Casagrande ouviu. Exigiu que ele escolhesse entre ela e aquela mulher,
entre sua família legítima e o filho bastardo. O coronel respondeu com uma calma terrível que ela poderia deixar o engenho quando desejasse, mas que ele não mudaria de posição. Beatriz não partiu, mas retirou-se completamente para seus aposentos, tornando-se praticamente invisível. Sofia, a filha, rompeu relações com o pai por carta. Eduardo e Gustavo mantiveram distância prudente, preocupados com suas heranças, mas sem coragem de confrontar o patriarca. Augusto começou a fazer planos próprios, visitando advogados em Salvador com frequência suspeita. Elara, enquanto isso, consolidava sua posição. A renda mensal que recebia permitiu que ela contratasse uma professora particular para si mesma, aperfeiçoando sua leitura e escrita. Começou também a investir pequenas quantias em mercadorias que comprava barato de comerciantes ambulantes e vendia com lucro no mercado local. Junho trouxe uma oportunidade inesperada. O coronel precisava viajar a Salvador para tratar de negócios urgentes relacionados a um empréstimo bancário. Seria uma ausência longa de pelo menos 3 semanas. Augusto estava em aberta rebelião, não confiável para administrar o engenho. Num movimento que seria comentado por décadas, o coronel nomeou Elara como supervisora temporária de certas operações do engenho. A nomeação não foi oficial, não havia papel assinado, mas o coronel deixou instruções claras aos capatazes de confiança. Obedeceriam às orientações de Elara como se fossem suas próprias. Ramiro foi avisado que qualquer insubordinação resultaria em sua demissão imediata. As 3 semanas seguintes foram um teste de fogo para Elara. Alguns capatazes tentaram sabotar suas decisões, mas ela lidou com cada tentativa de forma calculada, documentando tudo, mantendo registros meticulosos. Quando surgia um problema técnico, consultava os escravizados mais experientes, valorizando seu conhecimento prático. Implementou mudanças sutis, mas significativas nas senzalas. Melhor distribuição de alimentos, permissão para pequenas hortas pessoais, redução de castigos físicos desnecessários. Não por bondade, mas por pragmatismo, escravizados melhor tratados trabalhavam mais e fugiam menos. Julho de 1874, o coronel retornou de Salvador e encontrou um engenho funcionando melhor do que quando partirá. A produção estava estável, não houvera fugas, os custos operacionais haviam diminuído. Elara apresentou-lhe relatórios completos de cada decisão tomada, cada problema resolvido, cada melhoria implementada. Naquela noite, numa conversa privada, o coronel fez uma proposta extraordinária. Ofereceu a Elara uma participação nos lucros de uma das propriedades menores, um engenho secundário que ele mantinha a 20 quilômetros de distância. Seria administrado por ela com autonomia completa. Os lucros seriam divididos, 70% para ele, 30% para ela. Elara aceitou sem hesitar. Sabia que aquilo era apenas o começo. Em menos de 2 anos, havia transformado sua condição de escrava em mulher livre com poder econômico próprio. Mas a sociedade ainda a via como intrusa, como ameaça à ordem estabelecida. O próximo desafio seria transformar a tolerância relutante em respeito verdadeiro. E para isso precisaria de algo mais do que competência administrativa. Precisaria conquistar corações e mentes, ou pelo menos neutralizar seus inimigos mais perigosos. Agosto de 1874 marcou o início de uma nova fase. Elara assumiu a administração do Engenho Sereno, propriedade menor do coronel que vinha operando no prejuízo há anos. A escolha não foi casual, era teste e oportunidade simultaneamente. Se fracassasse, confirmaria todos os preconceitos sobre a incapacidade de ex-escravos. Se prosperasse, quebraria mais uma barreira. O Engenho Sereno tinha apenas 40 escravizados e estava em estado deplorável. Os canaviais eram mal cuidados. A moenda precisava de reparos urgentes. As senzalas estavam em condições piores do que as do Esperança. O antigo administrador era um português alcoólatra que deixará tudo abandonado antes de ser demitido. Elara chegou numa manhã de setembro, trazendo consigo Luan, agora com quase 1 ano, e sua mãe Zolá. Também trouxe 2 capatazes de confiança que o coronel lhe emprestara. Homens que haviam visto sua competência durante as semanas que administrara o engenho principal. A primeira coisa que fez foi reunir todos os escravizados do Sereno. Apresentou-se não como senhora escravista, mas como administradora que entendia suas realidades. Falou sobre melhorias práticas que implementaria,
mas deixou claro que esperava trabalho eficiente em troca. Não era caridade, era negócio. Nos meses seguintes, Elara demonstrou capacidade administrativa que rivalizava com qualquer fazendeiro da região. Renegociou contratos com compradores de açúcar, conseguindo preços melhores. Implementou técnicas agrícolas que aprenderá nos livros, aumentando a produtividade por hectare. Reduziu desperdícios através de controle rigoroso de recursos, mas seu diferencial estava no trato com os escravizados. Sabendo por experiência própria o que motivava e o que quebrava o espírito humano, criou um sistema de pequenos incentivos. Quem superasse cotas de produção ganhava descansos extras, melhores rações, até pequenas recompensas em dinheiro que podiam acumular para comprar alforrias. Outubro trouxe os primeiros resultados financeiros. O engenho Sereno, que vinha dando prejuízo há 3 anos, teve seu primeiro lucro modesto. Elara mandou o relatório detalhado ao coronel, incluindo todas as receitas e despesas, demonstrando transparência total. O coronel ficou satisfeito, mas mais importante, outros fazendeiros começaram a ouvir sobre os métodos daquela mulher incomum. A sociedade de São Félix e Santo Amaro não sabia como reagir. Algumas mulheres brancas começaram discretamente a consultar Elara sobre a administração doméstica, sempre através de intermediários, nunca publicamente. Alguns comerciantes passaram a tratá-la com respeito, percebendo que ela pagava em dia e negociava com inteligência. Novembro de 1874 foi marcado por um evento que solidificaria a posição de Elara. Uma epidemia de febre amarela atingiu a região, matando dezenas de pessoas. No engenho Sereno, ela implementou medidas sanitárias rígidas, isolamento dos doentes, fervura obrigatória da água, limpeza constante das instalações. Enquanto outros engenhos perdiam escravizados aos montes, o Sereno teve apenas 2 mortes. O coronel, impressionado com a gestão da crise, aumentou a participação de Elara nos lucros para 40%. Mais significativo ainda, ofereceu-lhe a propriedade formal de uma pequena casa no engenho registrada em seu nome no cartório. Era propriedade real, não mais concessão revogável. Augusto, observando tudo de longe, intensificou seus planos. Começou a espalhar rumores de que Elara usava macumba para controlar o pai, que enfeitiçara o coronel com práticas africanas. Chegou a pagar um padre rival para denunciar publicamente a situação do púlpito, mas Elara neutralizou a ameaça, aumentando suas doações à igreja matriz, financiando reformas no altar principal. Dezembro trouxe um desafio diferente. Luan completava seu 1º ano e o coronel quis celebrar. Elara organizou uma festa discreta no engenho Sereno, convidando apenas pessoas próximas. O coronel compareceu trazendo presentes caros. Essa demonstração pública de afeto paternal foi comentada por semanas. O ano de 1875 começou com mudanças políticas importantes. A pressão abolicionista crescia em todo o império. O próprio Dom Pedro II demonstrava simpatia pela causa, embora prudentemente evitasse confrontar os fazendeiros diretamente. Leis mais restritivas sobre o tráfico interno de escravos eram discutidas no parlamento. Elara percebeu que estava surfando numa onda histórica. O sistema escravocrata agonizava e ela estava posicionada para prosperar em qualquer cenário futuro. Se a escravidão fosse abolida, já seria proprietária livre com recursos próprios. Se o sistema persistisse, continuaria expandindo seu poder dentro dele. Janeiro de 1875 trouxe uma proposta inesperada. Um fazendeiro vizinho, Coronel Vasconcelos, procurou discretamente Elara, pedindo conselho sobre gestão. Sua filha administrava parte de suas terras, mas enfrentava dificuldades. Seria possível que Elara orientasse a moça? Esse pedido abriu portas importantes. Elara começou a atuar como consultora informal para outros proprietários, sempre discreta, sempre através de intermediários. Cobrava por seus conselhos em produtos ou favores, construindo uma rede de obrigações mútuas. Sua influência expandia-se além dos limites do engenho Sereno. Fevereiro marcou um encontro significativo. Dona Beatriz, que não via o marido há meses, soube através de uma empregada sobre o sucesso de Elara. Numa tarde, surpreendentemente, mandou recado pedindo que Elara visitasse na Casagrande Esperança. O encontro foi tenso, mas revelador. Beatriz, agora uma mulher frágil e amargurada, reconheceu que não podia lutar contra a situação,
mas fez um pedido direto, que Elara nunca tentasse tomar seu lugar publicamente como esposa do coronel. Podia ter sua parte dos negócios, sua influência, até o amor dele. Mas o título de Senhora Dona Beatriz Valente era inegociável. Elara concordou sem hesitar. Não tinha interesse em casamento ou títulos sociais vazios. Queria poder real, econômico, tangível. O respeito relutante que acabava de receber da esposa legítima do coronel valia mais que qualquer cerimônia. Março trouxe mais conquistas. O engenho sereno produziu sua melhor safra em uma década. Os lucros permitiram que Elara começasse a comprar pequenas propriedades em seu nome, uma casa comercial na vila, terrenos urbanos em São Félix. Cada compra era registrada oficialmente, construindo um patrimônio que ninguém poderia contestar. Abril de 1875 foi marcado por um evento que demonstraria até onde Elara chegará. Um grande baile foi organizado na casa do coronel Tavares para celebrar o casamento de sua filha. O coronel Horácio foi convidado e, surpreendentemente, incluiu um pedido discreto de que Elara pudesse acompanhá-lo. A resposta foi negativa. Claro, a sociedade ainda não estava pronta para aceitar a presença de uma ex-escrava em evento social de elite, mas o próprio fato do pedido ter sido feito demonstrava a transformação em curso. Elara não compareceu ao baile, mas mandou um presente caro e uma nota educada, estabelecendo sua presença e influência de outra forma. Ela sabia que a verdadeira vitória não estava em ser aceita em salões, mas em construir seu próprio império, sua própria liberdade, sua própria dignidade. E ela estava apenas começando. O ano de 1875 avançava, e com ele, a certeza de que Elara Valente não era apenas uma sobrevivente, mas uma força a ser reconhecida, uma mulher que, contra todas as probabilidades, estava reescrevendo seu próprio destino e o de muitos outros. Sua história, antes um segredo sussurrado, agora começava a ecoar, um testemunho da resiliência e da inteligência de uma mulher que se recusou a ser definida por sua condição de nascimento. E o Brasil, em sua lenta e dolorosa transição, começava a sentir o impacto de figuras como Elara, que, com sua coragem e visão, ajudavam a moldar um futuro mais justo e livre. A história de Elara é um lembrete poderoso de que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de correntes, mas a capacidade de forjar o próprio caminho, de amar, de lutar e de inspirar. E, no final, o amor e a dignidade sempre prevalecem, mesmo nas sombras mais profundas da história. Com o passar dos anos, a influência de Elara só crescia. O engenho sereno, sob sua administração visionária, tornou-se um modelo de produtividade e justiça social, um farol de esperança em meio às sombras da escravidão que ainda persistiam em algumas regiões. Elara não se contentava em apenas gerenciar, ela inovava. Introduziu novas culturas, como o cacau, diversificando a produção e garantindo maior estabilidade financeira. Investiu na educação dos libertos e de seus filhos, criando uma pequena escola no engenho, onde Luan, seu filho, também recebia instrução ao lado de outras crianças. Essa iniciativa, embora vista com desconfiança por alguns, gerou uma força de trabalho mais qualificada e leal, provando que o investimento em capital humano era o caminho para o progresso. O coronel Horácio, já idoso e com a saúde debilitada, observava com orgulho a ascensão de Elara. A relação entre eles havia evoluído para uma parceria de respeito mútuo e afeto profundo. Ele confiava plenamente em seu julgamento e a consultava em todas as decisões importantes. Dona Beatriz, por sua vez, havia se resignado à nova realidade. A princípio, a amargura consumia, mas com o tempo, a prosperidade do engenho e a dignidade inabalável de Elara fizeram reavaliar suas próprias convicções. Ela passou a admirar a força e a inteligência da mulher que, de escrava, se tornará uma figura tão proeminente. Embora nunca houvesse uma aceitação social plena de Elara como igual, sua riqueza e influência a blindavam das críticas mais virulentas. Ela se tornou uma benfeitora discreta, financiando alforrias e apoiando causas abolicionistas, sempre agindo nos bastidores para evitar confrontos diretos que pudessem comprometer seus objetivos maiores. Augusto, o filho mais velho do coronel, viu seus planos de herdar o império do pai desmoronarem. Sua má gestão no engenho Esperança levou a dívidas crescentes e à perda de prestígio. Ele se afundou em vícios e amargura, tornando-se uma sombra do homem ambicioso que um dia fora. Seus irmãos, Eduardo e Gustavo, embora não tivessem o mesmo rancor, também não conseguiram replicar o sucesso de Elara, preferindo uma vida de luxo e ociosidade.
Sofia, a filha casada, manteve uma relação distante, mas passou a reconhecer a importância de Elara para a família e o legado do pai. Luan, o filho de Elara e Horácio, cresceu como um jovem culto e preparado, com acesso à melhor educação disponível. Ele era a prova viva de que o amor e a oportunidade podiam transcender as barreiras sociais mais rígidas. Com a morte do coronel Horácio, anos depois, Luan herdou uma parte significativa de sua fortuna e propriedades, incluindo o engenho Sereno, que Elara já havia transformado em um empreendimento próspero. A vontade do coronel, embora contestada por Augusto, foi validada pela justiça, graças à sagacidade de Dr. Elias Montenegro e à documentação meticulosa que Elara sempre manteve. Elara, agora uma mulher livre e poderosa, continuou a expandir seus negócios e sua influência. Ela se tornou uma figura respeitada, não apenas no recôncavo baiano, mas em toda a província. Sua história, antes um segredo sussurrado, tornou-se um hino à liberdade, um conto da alma que ecoava a verdade de que a dignidade humana é inalienável e que o amor, em sua essência mais pura, é a maior revolução. Ela viveu para ver a abolição da escravatura em 1888, um triunfo que ela havia ajudado a pavimentar com sua própria luta e exemplo. Elara faleceu em paz, rodeada por seus netos e bisnetos, deixando um legado de coragem, inteligência e amor que transcendeu as barreiras do tempo e da sociedade. Sua vida foi a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, o espírito humano pode florescer e transformar o mundo ao seu redor. E a história de Elara Valente, a escrava que se tornou senhora de seu próprio destino, continua a inspirar, lembrando-nos que a verdadeira liberdade reside na capacidade de sonhar e lutar por um futuro mais justo e humano. Os anos se seguiram, e a história de Elara Valente se entrelaçou com a própria história do Brasil. Ela testemunhou a proclamação da República, a abolição definitiva da escravatura e as primeiras décadas de um país que tentava se encontrar. Sua visão e pragmatismo a tornaram uma das figuras mais influentes da região, não apenas por sua riqueza, mas por sua sabedoria e seu senso de justiça. O Engenho Sereno, rebatizado por ela como Engenho da Liberdade, prosperou sob sua gestão, tornando-se um símbolo de como a produção agrícola poderia ser eficiente e humana ao mesmo tempo. Ela continuou a investir na educação, fundando escolas para crianças de todas as origens e apoiando jovens talentos, independentemente de sua cor ou condição social. Sua casa na vila, que antes era um refúgio, transformou-se em um centro de discussões intelectuais e políticas, onde abolicionistas, artistas e pensadores se reuniam para debater o futuro do país. Luan, seu filho, seguiu os passos da mãe, tornando-se um advogado respeitado e um político influente. Ele lutou incansavelmente pelos direitos dos recém-libertos e pela construção de uma sociedade mais igualitária. A história de sua mãe era sua maior inspiração, um lembrete constante de que a mudança era possível, mesmo diante das maiores adversidades. Os netos de Elara cresceram ouvindo as histórias de sua avó, a mulher que desafiou o sistema e construiu um império de dignidade e liberdade. Eles carregavam um sobrenome Valente com orgulho, mas era o legado de Elara que realmente os definia. O Engenho da Liberdade continuou a ser um farol de progresso, um testemunho vivo da visão de uma mulher que se recusou a ser limitada pelas circunstâncias de seu nascimento. Elara faleceu em 1910, aos 60 anos, deixando para trás não apenas uma fortuna considerável, mas um legado imaterial de coragem, inteligência e amor. Sua morte foi lamentada por muitos, desde os antigos escravizados que ela havia ajudado a libertar até os políticos e intelectuais que a admiravam. Seu funeral foi um evento grandioso, um reflexo da importância que ela havia conquistado na sociedade. Mas o verdadeiro tributo a Elara não estava nas homenagens públicas, mas nas vidas que ela havia tocado, nas mentes que ela havia iluminado e nos corações que ela havia inspirado. Sua história, antes um segredo sussurrado, agora era contada abertamente, um hino à liberdade, um conto da alma que ecoava a verdade de que a dignidade humana é inalienável e que o amor, em sua essência mais pura, é a maior revolução. A saga de Elara Valente, a escrava que se tornou senhora de seu próprio destino, continua a inspirar, lembrando-nos que a verdadeira liberdade reside na capacidade de sonhar e lutar por um futuro mais justo e humano. E que, mesmo nas sombras mais profundas da história, a luz da esperança e da resiliência pode brilhar mais forte do que nunca. Obrigado por ficar conosco até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir o vídeo para nos ajudar.